Nós fomos ensinados que a história do nosso país começa em 1500, quando navegadores europeus descobriram o Brasil. Mas como é possível descobrir uma terra que já era habitada por milhões de pessoas? Afinal, quando isso aconteceu, os povos originários já viviam aqui. A verdade é que a história do Brasil começa muito antes da chegada dos europeus. E algumas das partes mais impressionantes dessa história aconteceram num local muito misterioso. Com sua floresta fechada e numa região famosa pelo calor escaldante, a Amazônia pode ser um dos locais mais perigosos do planeta. Sua beleza, famosa no mundo todo, esconde grandes predadores, plantas venenosas e até mesmo insetos mortais. É um local tão hostil que torna quase impossível a sobrevivência de pessoas como eu e você. Seria esse então o motivo desta enorme floresta sempre ter sido praticamente desabitada? Ou o verdadeiro problema estaria na sua geografia? Afinal, dizem que é impossível construir cidades na Amazônia e que a região sequer tem terrenos ideais para a agricultura. O fato é que a Amazônia sempre foi vista como um inferno verde, selvagem e impenetrável. Mas será que é realmente impossível viver bem e com abundância dentro dessa floresta? Em 1542, o frei espanhol Gaspar de Carvajal participou da primeira expedição europeia que percorreu todo o rio Amazonas. E seu relato mostra uma Amazônia completamente diferente do que imaginamos. Passamos por ilhas que pensávamos que estivessem despovoadas. Mas, depois que nos achamos no meio delas, foram tantas povoações que ficamos abismados. Quando nos viram, vieram em nossa direção pelo rio sobre 200 pirogas, cada uma com 20 a 30 indígenas, algumas com 40. Essa floresta, densamente ocupada por povos originários, continuou sendo vista conforme a expedição avançou pelo rio Amazonas. Todo este rio, nas ilhas, nas margens e terra adentro, está povoado de indígenas. São tantos que, se deixassem cair uma agulha do ar, ela certamente acertaria a cabeça de um indígena e não o solo. Por volta do ano 1500, Portugal possuía 1,5 milhão de habitantes. A Espanha era maior e contava com quase 9 milhões de pessoas. Mas e a Amazônia? Bem, ela era o lar de nada menos que 10 milhões de pessoas. É exatamente isso que estamos aprendendo com descobertas arqueológicas recentes que estão jogando uma nova luz sobre a história da floresta. Estamos entendendo cada vez mais que a Amazônia foi o lar de diversos povos que criaram cidades enormes e muito mais avançadas do que poderíamos imaginar. O mais impressionante é que essas pessoas literalmente criaram a Amazônia que conhecemos hoje. Se um dia você já se perguntou por que não existem pirâmides ou outros monumentos na Amazônia, é porque estamos descobrindo que a própria floresta é uma pirâmide. A Amazônia é o maior monumento já construído no planeta. E se eu te falar que a floresta amazônica que conhecemos só existe por causa das pessoas que viveram por lá no passado? Você ia achar que eu tô maluco, certo? Mas a verdade é que hoje podemos falar com certeza que essa floresta impressionante é o grande legado de povos antigos que viveram nessa região séculos atrás. De uns anos pra cá, historiadores e arqueólogos estão encontrando cada vez mais provas de que milhões de pessoas viviam na Amazônia.
Ancestrais dos povos indígenas atuais e de muitos outros brasileiros, essas civilizações eram enormes e organizadas de forma muito mais complexa do que a gente imagina. Estamos falando de cidades grandiosas, muitas vezes unidas por redes de estradas e com avanços tecnológicos surpreendentes. Seja criando um poderoso sistema de manejo ambiental que transformou a terra da floresta para sempre, seja escavando desenhos geométricos gigantes e misteriosos, essas pessoas viviam uma relação sustentável com a natureza. Não é à toa que se alimentavam melhor e eram mais saudáveis que os europeus e diversos outros povos da época. E a grande realização desses povos foi nada mais, nada menos que a maior floresta tropical do planeta. Mas por que essas cidades só estão sendo descobertas agora? Como essas pessoas viviam e se algumas dessas civilizações eram tão avançadas assim? Por que é tão difícil encontrar vestígios desses povos? Então, eu quero convidar você para conhecer o Brasil antes de 1500 junto comigo. Assista esse vídeo até o final, que eu vou explicar tudo isso com detalhes. E agora chegou a hora de conhecermos as cidades perdidas da Amazônia. Estamos falando de populações capazes de criar estradas extensas em meio à floresta, construir barragens e canais para impedir secas e enchentes, produzir solos super férteis, criar fazendas de peixe e tartarugas, além de conseguir modificar áreas enormes da floresta. Mas então por que nós enxergamos essas civilizações da Amazônia como menos desenvolvidas que outros povos antigos? Por que elas não são famosas como os Inca ou os Aztecas? Essas perguntas são muito importantes e nós vamos passar por todas essas respostas. Em 1808, as expedições na Amazônia voltam a acontecer. Mas, ao invés de procurar riquezas, essas novas expedições contam com cientistas que exploram a região para catalogar plantas e animais. E esses cientistas encontram uma Amazônia muito diferente daquela vista no começo da colonização. É uma mata fechada e praticamente intocada por humanos, com exceção de pequenos povoados isolados na floresta. Então temos duas Amazônias, uma no começo da colonização europeia, que era lotada de indígenas, e outra a partir do século XIX, que era praticamente vazia. O que poderia ter acontecido nesse intervalo para mudar a geografia humana da Amazônia desse jeito? A resposta é o famoso tiro, porrada e bomba. Os conflitos entre povos originários e portugueses muitas vezes terminavam com aldeias inteiras sendo dizimadas. Outras vezes, o resultado eram multidões de indígenas abandonando suas casas para se esconder no interior da floresta, em locais mais afastados dos grandes rios. Outro fator muito importante estava nos micro-organismos trazidos pelos europeus. Assim como aconteceu com outros povos da América, os originários não tinham anticorpos para enfrentar doenças comuns na Europa e foram devastados por epidemias de gripe, sarampo e varíola. O ponto é que os cientistas do século XIX encontraram uma floresta fechada e desabitada. E não viram os sinais de aldeias abandonadas simplesmente porque a vegetação já tinha tomado totalmente conta desses espaços. Então eles deduziram que aqueles relatos do século XVI sobre uma floresta superpopulosa eram fantasias típicas do fim da Idade Média. E foi essa imagem de uma Amazônia sem pessoas que foi disseminada e perdurou até hoje. Vamos fazer uma conta rápida. A Amazônia tem quase 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela é tão grande que, se fosse uma nação, seria o 7º maior país do planeta. E boa parte desse território é coberto por florestas. Se você fosse um arqueólogo ou arqueóloga em busca de vestígios de povos antigos nessa região gigante, onde você iria escavar? Justamente, os arqueólogos passam por esse mesmo problema e precisam percorrer áreas enormes da floresta em busca de sinais de antigas ocupações humanas.
é um processo muito lento e caro. Isso sem falar que encontrar ruínas na Amazônia é bastante complicado. Primeiro porque, como eu falei mais cedo, a floresta ocupou rapidamente os espaços que os povos originários foram forçados a abandonar. Segundo, o calor e a umidade da região são muito grandes e ajudam a acelerar a deterioração desses vestígios, especialmente os orgânicos. Agora, a arqueologia na Amazônia ser difícil não quer dizer que nunca descobrimos nada lá. A região possui milhares de sítios arqueológicos e as ferramentas, peças de cerâmica, artes rupestres e até ossos encontrados nesses locais contam muito sobre a história da região. Por exemplo, nós sabemos que os primeiros sinais de presença humana na Amazônia são de 13 mil anos atrás. E desenhos em cavernas mostram que essas pessoas podem ter convivido com animais enormes que já foram extintos, como mastodontes e preguiças gigantes. Ainda mais importante é saber que as pessoas dessa primeira fase da história da Amazônia, que durou até 8 mil anos atrás, já conheciam processos de cultivo de plantas. Também sabemos que, por volta de 7 mil anos atrás, surgem os primeiros sambaquis da Amazônia. Se você olhar um sambaqui, vai achar que é um morro, mas ele é herança de alguns dos povos antigos da Amazônia. Os sambaquis são montes formados por terra, conchas e restos de alimentos. Eles podem chegar a 6 metros de altura e 100 metros de diâmetro e serem usados como moradia. Mas a presença de ossos humanos indica que alguns podiam ser cemitérios. Essas construções não são exclusividade da Amazônia. Existem sambaquis em boa parte do litoral brasileiro e até na África. Foi também cerca de 7 mil anos atrás que começou a produção de cerâmica na Amazônia. E isso já começa a derrubar a ideia de que apenas incas, maias e astecas criaram inovações na América. Quando pensamos em civilizações do passado, precisamos ter em mente que a cerâmica é um avanço muito importante. Como peças de cerâmica podem ser levadas diretamente para o fogo, essa tecnologia facilita o preparo de alimentos. Além disso, cerâmicas também podem ser usadas no transporte e armazenamento de produtos, especialmente líquidos. Isso sem falar que muitos povos do passado produzem cerâmicas com caráter simbólico, ou seja, peças religiosas e artísticas. E, na América, essa é uma inovação que começa com os originários que constroem o sambaqui de Taperinha, na região de Santarém. Até onde os vestígios arqueológicos nos mostram, essas pessoas são as primeiras a fabricar cerâmica em todo o continente americano. Como eu disse, as pesquisas arqueológicas na Amazônia são caras e demoradas, mas mesmo assim já aprendemos muito sobre a região. E conforme os pesquisadores têm acesso a novas tecnologias, novas descobertas são feitas. Aliás, sabia que você tem acesso a uma ferramenta muito usada pelos arqueólogos? Eu estou falando do Google Earth. Muitos arqueólogos usam essa ferramenta para estudar imagens da Amazônia. E quando encontram algo que possa indicar vestígios humanos, vão até o local conferir pessoalmente. O Google Earth foi essencial em uma das descobertas mais impressionantes na Amazônia: os geoglifos. Esse é o nome daquelas famosas linhas escavadas no solo em forma de figuras geométricas e que, no caso da Amazônia, foram localizadas em Rondônia, no sul do estado do Amazonas e principalmente no Acre. Alguns geoglifos da Amazônia começaram a ser feitos possivelmente cerca de 3 mil anos atrás e podem ultrapassar os 10 metros de largura. Mas, ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, esses círculos e quadrados não são sinais para extraterrestres. A função dos geoglifos da Amazônia ainda não é 100% conhecida, mas os arqueólogos acreditam que eles podiam ser usados para demarcar áreas de cultivo ou locais cerimoniais. Cerca de 1000 sítios com geoglifos já foram descobertos, mas isso aconteceu de uma maneira amarga, porque muitos desses locais foram encontrados por causa do desmatamento.
Com cada vez menos árvores, fica mais fácil enxergar essas formas geométricas pelo Google Earth. O problema é que o desmatamento também ajuda a destruir os geoglifos. Agora, a tecnologia que revolucionou mesmo as pesquisas na Amazônia é o LiDAR. LiDAR significa Light Detection and Ranging, que em português seria algo como detecção e variação de luz. Isso funciona mais ou menos assim. Um sensor remoto é colocado num avião ou drone. Conforme essa aeronave sobrevoa a floresta, o sensor vai emitindo feixes de laser que rastreiam o solo, identificando tudo e qualquer desnível no chão, para cima ou para baixo. Assim, ele cria um modelo em 3 dimensões 100% preciso do terreno. Então, o LiDAR pega tudo, desde pequenos montes de terra até valas escavadas na floresta. E o mais legal é que o sensor consegue mapear o solo de áreas completamente cobertas por árvores. Assim, os pesquisadores podem identificar sítios arqueológicos que talvez nunca fossem encontrados de outra forma. Outra descoberta, no Vale do Rio Upano, no Equador, é ainda mais impressionante. Os arqueólogos que pesquisam esse local já haviam encontrado valas escavadas no solo e montes de terra em formatos de quadrado ou retângulo. Com o LiDAR, foi possível enxergar a riqueza desses vestígios com muito mais clareza. São vários centros urbanos ligados por estradas com até 10 quilômetros de extensão. E cada cidade tem moradias, campos irrigados, terraços e praças. Aliás, algumas dessas praças, provavelmente usadas em rituais, formam complexos com áreas comparáveis às das pirâmides egípcias. Mas a gente pode chamar isso de cidades? Onde estão os blocos de pedras e as ruínas de edifícios? Sim, podemos chamar de cidades. Claro que quando pensamos em cidades perdidas, imaginamos muros de pedra, ruínas de templos e o Indiana Jones ou a Lara Croft correndo lá no meio, não é verdade? Mas no caso da Amazônia, as coisas não são bem assim, especialmente porque blocos de pedra são encontrados em poucos locais da região. As cidades foram construídas com terra, que é a matéria-prima disponível na floresta. As cidades da Amazônia não serem feitas de pedra não tem nada a ver com esses povos serem mais ou menos desenvolvidos que outras civilizações. Isso são cidades que foram erguidas por indígenas que viviam em sociedades complexas, e algumas delas têm avanços que deixariam os astecas ou os egípcios de queixo caído. Basta pensar na ilha de Marajó. Já faz mais de um século que os arqueólogos estudam as antigas civilizações da ilha de Marajó, no Pará. E o que se sabe é que por volta de 1500 a.C., a ilha já contava com pequenas aldeias. Mas, por volta do ano 400, as coisas começaram a mudar em algumas partes de Marajó. Foi nessa época que começaram a surgir os tesos, grandes plataformas de terra construídas pelos originários. Existem vários tipos de tesos, de pequenos a gigantescos, e os arqueólogos acreditam que a função de cada teso podia ser definida pelo seu tamanho. E quem diz isso é a cerâmica marajoara. Uma característica marcante na população de Marajó é a sua cerâmica. É uma das mais bonitas da América, repleta de elementos pintados e modelados que simbolizam vida e morte. Outro destaque são vasos com desenhos estilizados, mostrando figuras humanas com cobras e escorpiões no lugar de olhos e braços. Vestígios de cerâmicas foram encontrados em todos os tesos. Porém, as cerâmicas dos tesos menores parecem ter uso doméstico, então eles provavelmente eram usados como moradias. Já nos maiores, foram encontradas cerâmicas mais complexas, como urnas funerárias. Isso nos leva a crer que esses tesos com mais de 10 metros de altura seriam espaços cerimoniais. O mais impressionante é que ao lado de cada teso
existiam áreas escavadas de onde foi retirada a terra para sua construção. Mas isso não eram simples buracos, e sim um sistema de controle hidráulico. O que se acredita é que essas áreas escavadas formavam um sistema de canais e barragens que servia tanto para represar a água na seca, como para impedir alagamentos nas enchentes. Esse sistema hidráulico também tinha lagos artificiais usados na criação de peixes e tartarugas. Se você quiser entender como eram essas cidades, é só olhar para o Alto Xingu. Vestígios arqueológicos indicam que a ocupação do Xingu começa por volta do ano 800, em aldeias com formato circular. A base desses assentamentos são casas grandes e usadas de forma comunitária. Elas ficam em torno de uma praça central, onde são realizados rituais e o enterro dos mortos. Na praça também existe outro edifício, chamado Casa dos Homens. Um local de encontro usado para reuniões e decisões comunitárias. Se você sair da aldeia, encontrará originários trabalhando em jardins e pomares ou pescando em rios e lagos. Também verá pessoas trabalhando na construção de estradas e de novas casas ou cuidando do lixo orgânico produzido na aldeia. Eu ainda vou falar mais sobre esses pomares e o lixo orgânico. No momento, é importante entender que essas aldeias foram se multiplicando, até que por volta do ano 1400, a paisagem do Xingu era completamente tomada por assentamentos como esse. Algumas aldeias são fortificadas, podendo ser cercadas por paliçadas de madeira ou valas escavadas na terra. E todas, mesmo as menores, são maiores e mais populosas que as aldeias que existem hoje no Xingu. Muitas são ligadas por estradas e caminhos que formam uma espécie de sistema viário na floresta. O resultado de todo esse planejamento são comunidades imensas, com diversas aldeias menores ao redor de um assentamento maior, chamado de cidade-praça, que funciona como centro político. Uma característica da vida nessas comunidades está no sistema de trocas. Cada povo do Alto do Xingu é especializado em algum produto, então trocas envolvendo cerâmicas, arcos e flechas ou enfeites para o corpo eram frequentes. E continuam acontecendo entre os povos que vivem hoje na região. E boa parte do sustento dessas milhares de pessoas vem de grandes pomares e campos usados para o cultivo de mandioca e milho, além de barragens para a criação de peixes. Os esqueletos encontrados pelos arqueólogos mostram que os originários eram extremamente saudáveis e se alimentavam muito bem. Análises dos ossos encontrados em sítios arqueológicos na Amazônia indicam que a alimentação dos originários era rica e bastante equilibrada. Além disso, o estado de conservação das arcadas dentárias mostra que até mesmo a saúde bucal deles era superior à dos europeus dessa época. Cidades do Alto Xingu são um ótimo exemplo de como era a vida dessas pessoas no passado da Amazônia. Claro que os costumes mudavam de povo para povo, mas, como eu disse, uma característica estava presente em quase todas essas civilizações: a sustentabilidade. A floresta propiciava benefícios para a cidade, que por sua vez entregava benefícios para a floresta. Era uma parceria entre as pessoas e o ambiente. E um dos resultados dessa parceria é nada mais, nada menos que a Amazônia que a gente conhece. É isso mesmo, a floresta, que é um dos maiores tesouros do planeta, só existe porque os originários criaram ela. Pera aí, Castanhari, a Amazônia já existia, cara. Você não vai me falar que aquilo ali era um deserto e os indígenas saíram plantando árvore, montando coisa lá, moita pra todo lado. Sim, essas civilizações não construíram a floresta de forma literal, mas nós já sabemos com certeza que a interferência dessas pessoas no ambiente moldou totalmente a floresta amazônica. E temos muitas evidências disso. O primeiro exemplo está no solo da Amazônia.
Se você cavar na floresta amazônica, vai perceber que sua terra é amarela, meio alaranjada. Mas existem áreas onde o solo é mais escuro. Isso é chamado de terra preta, que ocupa pelo menos 3% da bacia amazônica e é vista como uma espécie de tesouro pelos agricultores, pois é extremamente fértil. Durante muito tempo, os cientistas achavam que essas terras tinham sido criadas por cinzas de vulcões dos Andes ou estavam ligadas a antigos lagos na Amazônia. Hoje se sabe que a Terra Preta foi criada pelos originários. Lembram das aldeias circulares, como aquelas dos povos do Xingu? Quando os arqueólogos começaram a estudar esses assentamentos, perceberam que o solo ao redor dessas aldeias tinha terra preta. Isso não era coincidência. A terra preta se forma graças ao acúmulo de dejetos e matéria orgânica produzidos pelos originários. Sim, o lixo criado nas aldeias era transformado em adubo num processo semelhante ao da compostagem, que vem se tornando cada vez mais popular hoje em dia por ser 100% ecológico. O fato de muitos sítios arqueológicos estarem sob terra preta é porque essa terra é resultado direto de ação dos indígenas que moravam nesses locais. As aldeias atuais continuam criando áreas com esse solo escuro e muito mais fértil em todas as partes da floresta. Essa é apenas uma amostra de como a ação dos povos indígenas ajudou a moldar a floresta amazônica. Outra evidência disso está nas próprias árvores, ou melhor, na domesticação de árvores. A domesticação de árvores ou outros tipos de plantas acontece quando seres humanos começam a manejar uma espécie vegetal, interferindo cada vez mais com suas características. Isso pode ser feito, por exemplo, para que o vegetal se adapte a um ambiente novo ou dê mais frutos. É um processo demorado e que pode alterar aspectos externos ou até mesmo genéticos da planta, inclusive a ponto de criar uma nova espécie. A Amazônia é um dos maiores centros de domesticação de plantas e árvores do planeta. São cerca de 80 espécies que passaram por algum tipo de domesticação. Várias delas são muito conhecidas, como amendoim, abacaxi, mandioca, batata doce, cacau, guaraná, e algumas espécies nunca foram domesticadas, mas, mesmo assim, sempre foram manejadas pelos povos da região, como a castanha e o açaí. Sim, se você é daqueles que adora mandar ver num açaí depois do treino, você pode agradecer aos indígenas. Mas a verdade é que não é exagero dizer que esse processo, feito por esses povos, alterou e muito a floresta amazônica. Isso fica claro quando analisamos a existência de uma hiperdominância de algumas árvores na Amazônia. A Amazônia tem cerca de 16 mil espécies diferentes de árvores. E um estudo feito por pesquisadores de 120 organizações internacionais mostrou que dessas 16 mil espécies, 227 são hiperdominantes. E o que é ser hiperdominante? É fácil de entender. É só olhar o número total de árvores da floresta e ver quais dominam a Amazônia. A floresta tem quase 400 bilhões de árvores. E metade delas, ou seja, cerca de 200 bilhões de árvores, são dessas 227 espécies. Mas a floresta não foi sempre assim? Bem, vamos então olhar no detalhe essas 227 espécies de árvores que dominam a Amazônia. Algumas delas são de espécies que foram domesticadas pelos originários. E o número dessas árvores domesticadas é cerca de 5 vezes maior que o das outras espécies hiperdominantes que não foram domesticadas. Mas essa charada se resolve de vez quando a gente percebe que essa hiperdominância de árvores domesticadas é muito maior perto dos locais onde as pessoas moravam. Então podemos falar com certeza que a hiperdominância de árvores domesticadas é resultado direto da ação indígena. Os povos originários espalharam essas árvores pela Amazônia. E o mais importante é que isso não foi feito de forma agressiva, porque as árvores são nativas e se integram de forma natural ao ambiente.
lembra dos europeus do século XIX que achavam que a Amazônia era uma mata virgem? Essas pessoas não perceberam que, na verdade, partes da floresta são enormes pomares. Ou seja, são locais repletos de árvores frutíferas que não cresceram ali por acaso. Mas esses pomares não possuem apenas árvores frutíferas, pois a relação dos originários com a vegetação da Amazônia vai muito além de saber quais frutas ou raízes podem ser comidas ou quais plantas são usadas no tratamento de doenças. Estamos falando de um conhecimento digno dos maiores alquimistas do planeta, com espécies sendo usadas de uma forma que beira a mágica. Um exemplo está no uso do capitiu. Até hoje, indígenas e populações tradicionais manejam essa árvore, pois suas folhas, quando caem no chão e começam a apodrecer, exalam um cheiro que espanta as moscas que botam ovos em frutas como a goiaba. Outro exemplo está no veneno extraído de cipós como o timbó. Quando colocada na água, essa substância deixa os peixes atordoados e mais fáceis de serem capturados. Por isso, diversos povos originários usam esse veneno para ajudar na pesca. Mas, claro, sempre de forma controlada. Então, todos esses jardins e pomares, repletos de plantas com finalidades diferentes, incluindo árvores usadas na construção de casas ou na produção de ferramentas, não surgiram do nada na floresta. Eles foram criados ou manejados pelos originários. Mesmo derrubando árvores para a construção de casas e assentamentos, os povos antigos da Amazônia não desmatavam toda a floresta para criar suas cidades. Era justamente o contrário. Eles faziam o número de árvores ao redor das cidades aumentar, e isso ia se espalhando e mudando a cara da floresta. A Amazônia é uma floresta de manejo moldada pelos originários que viviam nessa região. Ela é uma agrofloresta. Isso nos leva ao começo do vídeo, quando eu falei sobre as pirâmides da Amazônia. As pirâmides não são as realizações mais grandiosas de algumas civilizações antigas? Por essa lógica, a Amazônia também é um monumento. Afinal, ela é a maior realização dos povos que viviam nessa região. E ela é um monumento único, diferente de todos os outros que foram erguidos no mundo. A Amazônia não foi projetada nem construída com pedras e tijolos. Porém, esse bioma não pode ser visto como algo que surgiu sozinho. A Amazônia que conhecemos hoje só existe por causa dos povos originários. Eles foram os construtores e engenheiros desse monumento e, junto com a natureza, transformaram a floresta e até hoje ajudam a preservá-la. Os egípcios criaram as maiores pirâmides do mundo. Os chineses criaram a maior muralha da história. E os povos da Amazônia criaram a maior floresta tropical do planeta. E como todo monumento, a Amazônia é um legado. Ela faz parte da sua história. Ela faz parte da história de todos os brasileiros. E aí preciso fazer uma pergunta. Se tudo isso que vimos no vídeo aconteceu antes de 1500, por que a gente só aprende a história do Brasil a partir de 1500? O problema é que fomos ensinados a enxergar a história sob uma ótica europeia. E para os europeus, tudo que acontece no Brasil antes da colonização portuguesa são curiosidades quase que sem importância. Por isso aprendemos que a história do nosso país começa mesmo em 1500, com a chegada dos europeus. Mas essa visão não cabe mais aqui. A ciência já mostrou que ela está ultrapassada. Estamos descobrindo que o Brasil que existia antes do Brasil era muito mais grandioso do que ensinam na escola. Claro, ainda temos muito que aprender sobre os originários, mas já sabemos que a jornada desses povos é tão admirável quanto a das outras civilizações famosas da antiguidade. Basta pensar na engenhosidade dos povos da Amazônia.
que construíram cidades complexas e totalmente sustentáveis séculos antes deste conceito ser criado. Ou no conhecimento científico dos originários, que foi essencial para a criação da maior agrofloresta do planeta. Esse passado grandioso se estende por todas as regiões do país e permanece vivo, de técnicas de agricultura ao nosso vocabulário, passando por pratos típicos e remédios. O conhecimento dos povos originários atravessou os séculos e continua presente no dia a dia de praticamente todos os brasileiros. A história de um país é, antes de tudo, a história das pessoas que construíram esse país. Então a história do Brasil não começa em 1500 com os portugueses desembarcando aqui. Ela surge bem antes disso, com os milhões de originários que viviam aqui. Verdadeiros fundadores do Brasil foram esses povos que começaram a moldar a terra onde moramos hoje. E com seus costumes e saberes, ajudar a criar aquele que é um dos nossos maiores tesouros, a cultura do povo brasileiro.